Vamos à sessão. Muito boa tarde a todos os ministros, ministras, senhores advogados aqui presentes. Vamos proceder à abertura da 18ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Iniciaremos pela leitura da ata da sessão anterior. A sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 16 de junho de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Vice-procurador-geral da República, Dr. Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h26, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, considero aprovada a ata. Relembro a Suas Excelências, os senhores ministros e aos advogados que ontem, na ação direta de constitucionalidade 5564, nós nos limitamos ao relatório do ministro Edson Fachin e à sustentação oral dos advogados inscritos. Então, reiniciamos hoje com a votação do tema referente à ação direta de inconstitucionalidade. Ministro Fachin, Vossa Excelência tem a palavra para o voto. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes pares, as eminentes ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, o senhor advogado, doutor Bruno, aqui presente. E, senhor presidente, como Vossa Excelência vem de apregoar, estamos iniciando o exame destas pretensões deduzidas no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade 5642. E há um conjunto de preliminares que demandam uma análise logo de saída. Sobre esta parte preambular que antecede ao mérito, veio aos autos a Presidência da República alegando que a proponente da ação, a ACEL, não tem pertinência temática para propor ação direta, porquanto não foi comprovado pela requerente que a disponibilização de dados cadastrais e a manutenção de registros telefônicos de usuários do serviço de telefonia móvel são temas que afetem diretamente os interesses jurídicos e econômicos de seus associados. Aduz ainda que a associação também não poderia ser considerada entidade representativa de classe na medida em que reúne apenas operadoras de telefonia celular. Na mesma direção de preliminares, veio aos autos o arrazoado da Advocacia Geral da União, sustentando não haver interesse jurídico no pedido de interpretação conforme, pois a norma apresenta um sentido, qual seja o de permitir a requisição apenas de dados e informações cadastrais. Além disso, o sentido pleiteado pela requerente implicaria inovação do ponto de vista processual, o que inovação, obviamente, legal, legislativa no âmbito desse processo, o que, em seu entender, também desautorizaria o conhecimento do pedido. Pois bem, senhor presidente, examino, portanto, esses dois pontos que foram trazidos como argumentos preliminares. No que diz respeito à ACEL, a Associação Nacional das Operadoras de Celulares, trata-se de uma entidade de classe que já teve sua legitimidade reconhecida por diversos precedentes desse tribunal. Cito, à guisa de exemplo, a ADI 5521 da relatoria
do eminente ministro Gilmar Mendes, julgamento perante esse Tribunal Pleno, publicado em 22 de maio de 2019. Além disso, há, ao menos em tese, interesse na representação de seus associados, a fim de que não sejam obrigados a cumprir dispositivo de lei que, em seu entender, seja inconstitucional. O dispositivo constante dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 3º do Estatuto da parte requerente atesta a pertinência temática da própria requerente. No que tange especificamente a preliminar suscitada pela Advocacia Geral da União, eu observo, em primeiro lugar, que apenas quanto ao pedido subsidiário são levantadas as dúvidas de interpretação do artigo 11 da Lei 13.344 de 2016. Por isso, tendo em vista que foi apenas quanto ao pedido subsidiário, entendo que nada obsta o conhecimento da ação quanto ao primeiro pedido, qual seja o de se declarar in toto a inconstitucionalidade do dispositivo, mesmo que se acolhesse a hipótese da preliminar suscitada pela AGU. E também não merece prosperar a alegação de que há apenas um sentido, ou de que o sentido que veio a ser pleiteado pela parte autora implicaria atuação legislativa por parte do Supremo Tribunal Federal. Embora seja no mérito da ação que esses argumentos virão a ser ou serão mais bem examinados, registro que há, ao menos em tese, polissemia nesse sintagma, entre aspas, dados e informações cadastrais, fecho aspas, o que configura gênero de informações ou que pode configurar espécie. A alegada polissemia, ou seja, pluralidade de sentidos e a eventual incompatibilidade com a Constituição de algumas das acepções da expressão impugnada justificam o conhecimento integral da ação. Por essas razões, senhor presidente, eminentes pares, eu estou rejeitando todas as preliminares e passo, senhor presidente, ao exame das alegações quanto ao mérito, seguindo a praxe de proferir o voto por inteiro nas pretensões que aqui examinamos. Inicio esta parte do exame quanto ao mérito fazendo uma síntese das alegações e de interessados que compareceram nesses autos, começando, evidentemente, pela parte requerente, a ACEL, que sustenta que os dispositivos impugnados permitem a requisição direta de dados e comunicações telefônicas sem que haja ordem judicial específica. Defende que as comunicações telefônicas propriamente ditas e os dados inerentes à utilização dos serviços de telefonia têm proteção constitucional, consoante previsão expressa dos incisos 10 e 12 do artigo 5º da Constituição Federal. Esses dados, portanto, suscita a ACEL, somente poderiam ser obtidos por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A proteção constitucional abrangeria, assim, não apenas as comunicações telefônicas propriamente ditas, mas também os dados inerentes à utilização dos serviços de telefonia. E, nesta esteira, a requerente questiona, em particular, a possibilidade de se franquear ao Ministério Público e à autoridade policial, sem controle judicial prévio, o acesso a dados de usuário referentes ao dia, à data, horário e ao fuso no qual se deu o acesso à internet. Defende, portanto, que seja dada a interpretação conforme
a fim de reconhecer a necessidade de autorização judicial para a requisição dos seguintes dados. Primeiro, interceptação de voz. Segundo, interceptação telemática. Terceiro, localização de terminal, o e-mail de cidadão em tempo real por meio de ERB, estação radiobase. Quarto, extrato de ERB. Quinto, dados cadastrais de usuários de IP, que é o protocolo da internet, os quais abarcam dados de usuário que em determinado dia, data e hora e fuso fizeram uso de um IP para acessar a internet. Sexto, dados cadastrais dos terminais fixos não figurantes em linha telefônica divulgável e de terminais móveis. Sétimo, extrato de chamadas telefônicas. Oitavo, extrato de mensagens de texto, SMS ou MMS. Nono, serviços de agenda virtual ofertados por empresas de telefonia. Décimo, dado cadastral de e-mail. E 11º, extratos de conexão de internet a partir de linha ou IP. A Procuradoria, melhor dizendo, essas são as alegações da parte requerente, em síntese. E veio aos autos, antes das demais manifestações, as alegações da Presidência da República, alegando que a norma atacada promove restrição na esfera privada de forma razoável e proporcional, já que os crimes para os quais a expectativa de sigilo pode ser afastada são particularmente graves e se destinam a localizar as vítimas e os suspeitos, além de obter provas para a instrução penal. Ademais, não haveria, segundo alegou o presidente da República, outros meios ou outro meio menos invasivo para promover o mesmo fim. E ainda, segundo a presidência, não há acesso indiscriminado aos dados, uma vez que são requisitadas apenas informações cadastrais. Estas são as sínteses de tais alegações. A seu turno, a Advocacia Geral da União chama a atenção para a diferença de redação entre o artigo 13A e o artigo 13B do Código de Processo Penal, na redação introduzida pela norma objeto desta ação direta. Enquanto no artigo 13A prevê-se apenas acesso às informações cadastrais, no artigo B utiliza-se a expressão, abro aspas, meios técnicos adequados, fecho aspas, que abrange sinais, informações e outros que permitam localizar a vítima ou os suspeitos do delito em curso. Para a requisição de dados que permitam a localização, é preciso, segundo deduziu a AGU, a autorização judicial, salvo se a demanda for urgente e não houver manifestação do juízo competente no prazo de 12 horas. E, em seguida, veio aos autos o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, para a qual a necessidade de se submeter à autorização judicial o pedido para o compartilhamento de dados que não digam respeito ao conteúdo da comunicação seria inconstitucional. Em seu parecer, defende que a lei não cria novas restrições de acesso aos dados para além daquelas já fixadas pela Constituição. Em analogia com a possibilidade de entrada forçada em domicílio nos casos de flagrante, alega a Procuradoria-Geral da República que não há razão que justifique a exigência de prévia autorização do juiz para a requisição de meios necessários à obtenção da localização de vítima ou suspeito em tempo real, no caso da prática de crimes relacionados ao tráfico de pessoas. Pois bem, feita essa síntese,
passo à análise dos respectivos argumentos sobre o mérito da ação. E desde o início é patente que esta ação direta desafia uma percepção atualizada da cláusula constitucional de proteção à privacidade na era digital. Não obstante a relevância dessa proteção, ante as limitações estabelecidas pela própria lei, que restringe sua aplicação apenas a crimes especialmente graves, como o cárcere privado, a redução à condição análoga de escravo, o tráfico de pessoas, o sequestro relâmpago, a extorsão mediante sequestro e o envio ilegal de criança ao exterior. Portanto, não obstante a relevância dessa proteção, de saída, registro que, na minha compreensão, improcede a presente ação direta e procuro agora demonstrar o percurso que me leva a essa conclusão. Inicio reconhecendo que a Constituição assegura a todos a inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, como reconhece a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, por ordem judicial e nas hipóteses em que a lei permitir, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, inciso 12 do artigo 5º da Constituição. Além disso, a própria Constituição também protege a casa, asilo inviolável do indivíduo, garantindo que ninguém possa nela entrar sem o consentimento do morador ou determinação da autoridade judicial, inciso 11 do mesmo artigo da Constituição. Essas disposições constitucionais corporificam no Brasil o direito à privacidade e à vida privada, consagrado no artigo 11 do Pacto de São José da Costa Rica, que prevê que, abro aspas, ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação, fecho aspas. Vê-se que, por expressa disposição constitucional do Brasil, apenas a lei pode determinar as hipóteses de investigação criminal que autorizam, mediante ordem judicial, o afastamento do sigilo que se espera das comunicações. O sigilo é necessário porque ampara uma legítima expectativa de privacidade, não apenas no sentido de ser deixado a sós, como defendia o Justice Brandeis, mas, sobretudo, para proteger escolhas de vida contra o controle estatal e a estigmatização social, como reconhece o recentemente falecido professor Stefano Rodotà, que tem uma contribuição que deixou indelével nesta matéria. O direito à proteção da privacidade, assim se vê, não é absoluto, mas qualificado. A lei pode restringir esse direito ao prever hipóteses em que o Poder Judiciário poderá afastá-lo, e a finalidade para a qual a restrição é admitida é a de investigar as infrações à lei, pois as provas das infrações raramente ficam disponíveis publicamente. No passado, o balanceamento desses interesses fez com que a prática jurídica nacional criasse uma divisão entre fatos que seriam publicamente acessíveis e fatos que estariam sob proteção judicial. Era comum, por exemplo, que os regulamentos da Polícia Judiciária atribuíssem aos delegados o poder de requisitar informações cadastrais, ou seja, as informações que constam do Registro Geral de Identificação, cujo cadastro é da competência da própria polícia. E cito
por exemplo, desse proceder, o inciso 8º do artigo 108 do conhecido Decreto 56.511, de 26 de junho de 1965. Assim, nesse cenário, naquele cenário, para o acesso a essas informações mais simplificadas, que diziam respeito à identificação da pessoa e que constava de um banco de dados público, a autorização judicial não seria necessária. Em linha com essa orientação, a prática desse tribunal em passado recente pode ser representada pela célebre afirmação do eminente ministro Sepúlveda Pertence, abro aspas, a proteção a que se refere o artigo 5º, 12 da Constituição é a de comunicação de dados e não dos dados em si mesmo, fecho aspas, foi o que Sua Excelência afirmou no recurso ordinário 418/416, julgado nesse Tribunal Pleno, julgamento publicado em 19 de dezembro de 2006. No mesmo sentido, ao apreciar o habeas corpus 91.867, o eminente ministro Gilmar Mendes adverte que não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Ou seja, de acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal, tal como as informações de registros públicos, os dados cadastrais de posse das empresas de telefonia também poderiam ser requisitados sem que se falasse em ofensa ao direito à privacidade. A própria legislação passou a afastar a expectativa de privacidade que esses dados cadastrais teriam quando dispôs sobre a obrigatoriedade de seu fornecimento. O exemplo mais conhecido, porque longamente debatido nesse tribunal, foi o do acesso às informações bancárias, previsto o acesso na Lei Complementar 105 de 2001, acesso esse pela autoridade fazendária, como debatido na ADI 2858 da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli. Entendimento que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi estendido a requisição pelo Ministério Público, eis que as informações dos correntistas bancários seriam apenas dados cadastrais. É o que o STJ afirmou no recurso especial 1.561.191 da relatoria do eminente ministro Herman Benjamin. No mesmo sentido, também não possuem expectativa de privacidade por expressa disposição legal os provedores de acesso à internet. É o que está no parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 12.965 de 2004, entendidos esses dados como sendo a qualificação pessoal, a filiação e o endereço. À semelhança do direito norte-americano, criou-se então no Brasil uma espécie de doutrina de terceiros, a denominada Third Party Doctrine, que acaba por afastar a expectativa de privacidade dos dados guardados por terceiros, isto é, agentes privados que têm a custódia de informações voluntariamente concedidas a bancos, provedores de internet e companhias telefônicas. Essa orientação sobre o sentido da expressão dados cadastrais foi levada em conta pelo Poder Legislativo nas alterações feitas à Lei Processual Penal, no que ampliaram os poderes de investigação das autoridades policiais e dos membros do Ministério Público, conforme se observa da leitura da Lei 9.613 de 1998, na redação dada pela Lei 12.683 de 2012 e pela Lei 12.850 de 2013. A Lei 12.850 de 2013, na redação dada
pela Lei 13.964, de 2019, conceitua dados cadastrais como sendo informações referentes a nome e endereço de assinante ou usuário registrado ou autenticado para a conexão a qual endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Prevê constituir crime a recusa ou omissão de dados cadastrais quando requisitados pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia. A definição, no entanto, aparece no artigo 10A, que a disciplina ali contida verte sobre a técnica de infiltração de agentes e não encontra paralelo demais textos que prevêem o acesso aos dados cadastrais. Por isso, ante a ausência de uma definição precisa, não chega a surpreender que todas as disposições que autorizem o acesso aos dados tenham sido impugnadas aqui neste tribunal. O artigo 17b da Lei 9.603/98, por exemplo, é questionado na ação direta de inconstitucionalidade 4906 da relatoria do eminente ministro Nunes Marques. A ação estava na pauta do plenário virtual, que se iniciou no dia 28 de maio deste ano, recentemente, mas seu julgamento foi suspenso em virtude de pedido de vista do eminente ministro Gilmar Mendes. Já os dispositivos iniciais da Lei 12.850 de 2013 são impugnados em duas ADIs, a ADI 5059, a ADI 5043, ambas de relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, e os artigos que dispõem especificamente sobre o poder de requisição são atacados na ADI 5063 da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, todas ainda pendentes de inclusão no calendário de julgamento. Os argumentos pela inconstitucionalidade desses dispositivos são semelhantes aos que estão postos na presente ação direta. Com a evolução tecnológica, é possível utilizar dados simples, como os cadastrais, para obter informações sensíveis, o que potencialmente fragilizaria a proteção à privacidade, desviando a finalidade da garantia constitucional. Dito de outro modo, a proposição segundo a qual os dados cadastrais não têm expectativa de privacidade seria, de acordo com as requerentes, mal adaptada para a era digital. Tome-se, por exemplo, a localização de uma ERB, estação radiobase, comumente conhecida como antena de celular. Ela serve para conectar a infraestrutura física de comunicação com o sinal de rádio captado pelos telefones celulares. Nessa ERB ficam armazenadas as informações de conexão de aparelhos de telefone, sem, porém, haver interceptação do conteúdo da comunicação. A partir do cruzamento de dados entre a localização das ERBs e a conexão de um usuário, é possível obter informações sobre a localização do aparelho em um determinado momento, ou mesmo o histórico dos locais por onde transitou. Como sabem as empresas que controlam os principais aplicativos de internet e as redes sociais utilizadas por bilhões de usuários, para se saber muito sobre a vida das pessoas, o acesso aos metadados das comunicações é muitas vezes mais relevante do que saber o próprio conteúdo das conversas. Por essa razão, no campo doutrinário, alguns autores passaram a utilizar uma metáfora de um mosaico para redefinir o alcance do direito à privacidade. A era digital tornou possível que o acúmulo gradual de informações sobre a pessoa passasse a merecer tutela constitucional nessa perspectiva, como escreve Christopher
Slobogin na sua obra que discute o caso United States versus Jones, a partir de uma análise sobre a sociedade de vigilância e a teoria do mosaico, publicado pelo jornal da Universidade Duke, nos Estados Unidos. A dúvida, portanto, que é trazida nesta ADI, que estou a votar e que já relatei e agora estou a votar, a dúvida que aqui está é a de saber se a expressão dados cadastrais ampara a proteção constitucional da privacidade à luz das inovações trazidas pelo desenvolvimento tecnológico. Por isso me referi antes a uma hermenêutica atualizadora. Esse debate não é inédito na experiência comparada. Como a evolução tecnológica é global e como a proteção da privacidade é um direito universal, outros países têm passado por debates semelhantes. Embora haja países em que se dispense o mandado judicial para o monitoramento dessas atividades, eu estou citando 3 exemplos importantes que são relatados e mencionados como sendo a Holanda, a Itália e a Polônia, na obra específica que trata da localização por este tipo de emissão de sinais. Portanto, esses países, nada obstante, na prática, dispensem o mandado judicial. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte rejeitou essa possibilidade de requisição sem autorização judicial do histórico de dados de uma ERB, de uma estação radiobase, já que a eles não se aplica a expectativa de privacidade, porque desde que ligado ao aparelho celular, as informações das estações são captadas o tempo todo, independente da vontade de quem porta o telefone. Examinando esse julgamento, que está no caso Carpenter versus Estados Unidos da América do Norte, nesse julgamento, o Justice Roberts, ao redigir o texto da maioria, asseverou que admitir o acesso a esses dados daria aos investigadores acesso à informação de modo detalhado, enciclopédico e facilmente compilado. Estou citando literalmente trecho do que afirmou o ilustre integrante da Suprema Corte dos Estados Unidos. Na Alemanha, o Código de Processo Penal passou a admitir, mediante autorização judicial, a captura dos dados de localização apenas em relação aos dados de tráfego, para evitar a prática ou para realizar o flagrante de crimes graves, desde que tais dados sejam necessários para determinar os fatos ou para identificar a localização dos acusados, e cito os respectivos parágrafos do Código de Processo Penal, da ordenação alemã do processo penal, parágrafos 100, linhas A, B e G. De modo semelhante, no Canadá, o Código Penal passou a exigir que os documentos contendo os dados de localização só podem ser entregues por meio de ordem judicial. Esse panorama, brevemente aqui referido, e essas alterações legislativas e os debates judiciais demonstram que, na era digital, são, no mínimo, discutíveis a aplicação do conceito de dados cadastrais e o alcance dos poderes de requisição sem mandado judicial por parte das autoridades policiais e do Ministério Público. Por isso, apesar de a redação legislativa contida no artigo 13A do nosso Código de Processo Penal limitar-se a dados e informações cadastrais
expressão consagrada na jurisprudência deste tribunal, é preciso não colocá-la acima da própria proteção constitucional, isto é, não se deve interpretar a expressão de modo a tornar ineficaz a proteção constitucional. Nessa dimensão, colhi o que entendo ser uma advertência Denis Antoniali e Jaqueline de Souza Abreu nesse trabalho importante sobre esta matéria, quando afirmam, em obra que cito no voto, que na prática essas autoridades, os dois autores aqui estavam se referindo a delegados de polícia e membros do Ministério Público. Na prática, dizem esses autores, essas autoridades utilizam esses dispositivos legais, dispositivos esses que lhes atribuem o poder de requisição de dados cadastrais para justificar a requisição de dados a empresas de telefonia em todos os casos. E a questão só é levada às cortes para a revisão se uma empresa se recusar a cumprir. A falta de qualquer critério formal ou material para o fornecimento de informações deixa esses procedimentos ainda mais discricionários, fecho aspas da citação. É por isso tudo que esse tribunal não pode aceitar acriticamente a utilização da expressão dados e informações cadastrais para reconhecer como legítima toda e qualquer interferência no direito à privacidade, já que a atual capacidade de produção e análise de dados, ainda que mais simples e públicos, pode trazer impactos significativos. É com base nesta ordem de preocupações que o texto normativo impugnado acrescentou 2 artigos ao Código de Processo Penal. O artigo 13A, segundo o qual, nos crimes previstos nos artigos 148, 149 e 149-A, no parágrafo 3º do artigo 158 e no artigo 159 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e no artigo 239 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Parágrafo único. A requisição que será atendida no prazo de 24 horas conterá 1. O nome da autoridade requisitante, 2. O número do inquérito policial e 3. A identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. E o artigo 13b, se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o CAPT, o sinal 1. Não permitirá o acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei. 2. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. Terceiro, para períodos superiores àquele que trata o inciso 2, será necessária a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3º, na hipótese prevista nesse artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo
de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. E, por derradeiro, o parágrafo 4º desse 13b. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso com imediata comunicação ao juiz. Pois bem, como se depreende da leitura desses textos, que são os textos atacados e que têm a inconstitucionalidade suscitada, a tentativa de proteção de dados pessoais é feita pela distinção contida na cabeça dos dois artigos, o 13A e o 13B. Enquanto no 13A é possível a requisição apenas de dados cadastrais, no 13B a requisição é dos meios técnicos adequados que permitam a localização da vítima ou do suspeito. Ou seja, trata-se de espécie de requisição administrativa e não de garantia a dados. Além disso, ainda de acordo com o CAPT, com a cabeça do artigo 13b, que deve orientar a interpretação dos seus respectivos parágrafos, a requisição exige ordem judicial, mesmo se for inferior a 30 dias. Não há como negar a gravidade dos delitos que ensejam a adoção dessas medidas, como são o cárcere privado, a redução à condição análoga de escravo, o tráfico de pessoas, o sequestro relâmpago, a extorsão mediante sequestro e o envio ilegal de criança ao exterior. Também não há como deixar de reconhecer os esforços envidados pelo legislador para restringir esse poder de requisição apenas aos casos em que tiver sido instaurado o inquérito penal, ou seja, apenas nos casos em que houver elementos mínimos da prática de um delito grave. A doutrina brasileira tem sustentado que, sem a restrição de quais aparelhos podem ser usados, sem a indicação dos dados a serem mapeados, sem a determinação da intensidade, da profundidade, da continuidade e da duração da requisição, o mero recurso à expressão dados cadastrais é insuficiente para a promoção da privacidade na era digital. Cito, a propósito, o livro eletrônico Código de Processo Penal Comentado, coordenado por Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacarias Toron e Gustavo Henrique Badaró, na recente edição de 2020, e colho dos autores a seguinte afirmação, abro aspas, o disposto no artigo 13A do Código de Processo Penal, porém, é muito amplo, porque não delimita o que seriam tais dados cadastrais, se apenas de elementos identificadores, mas também não só do suspeito, e sim da vítima, esvaziando-se assim a proteção constitucional da privacidade, fecho aspas, dessa citação dos ilustres autores denominada na área do direito penal e processo penal. Ademais, também não passou despercebido da doutrina um possível problema na interpretação do artigo 13b, que admite a requisição de meios técnicos sem autorização judicial. Os autores que antes mencionei, Antônio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacarias Toron e Gustavo Henrique Badaró, na mesma obra, afirmam, abro aspas, o disposto no artigo 13A, parágrafo 2º, inciso 3º, prevê que o disposto no artigo 13b, melhor dizendo, parágrafo 2º, inciso 3º, prevê que para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2, será necessária a apresentação de ordem judicial, o que permite a interpretação segundo a qual as informações de localização de um cidadão por um período inferior a 30 dias
dispensariam prévia autorização judicial, hipóteses que configura afronta ao artigo 5º, inciso 10 da Constituição da República, fecho aspas, dessa citação dos já mencionados autores. Nem tampouco, ainda de acordo com esta tríade de conhecidos autores, a possibilidade de se obter os dados sem autorização judicial simplesmente pelo término do prazo de 12 horas. Afirmo, abro aspas, a previsão do parágrafo 4º do artigo 13b do Código de Processo Penal tem sua constitucionalidade questionada, porque prevê que, se não houver manifestação judicial no prazo exíguo de 12 horas, a autoridade policial ou membro do Ministério Público poderá requisitar diretamente às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilize imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso com imediata comunicação ao juiz. O dispositivo, dizem os autores, sob o argumento de urgência, dispensa autorização judicial, o que constitui afronta ao disposto no artigo 5º, incisos 10 e 12 da Constituição da República, fecho aspas, da ilustrada doutrina que acabo de citar. E digo que, em que pese as manifestações trazidas pelos judiciosos autores, a norma impugnada não confere um amplo poder de requisição, mas um que é instrumentalmente necessário para reprimir as violações graves ou as violações de crimes graves que atentem ou que atentam contra a liberdade pessoal e que se destinam a permitir o resgate das vítimas dessas infrações, enquanto elas, as infrações, ainda estão em curso. Há, com efeito, cuidados precisos para restringir o poder de requisição apenas aos crimes listados no caput do artigo 13A. Além disso, a norma prevê a indicação do número de inquérito instaurado, o que, a um só tempo, denota que há indícios de autoria e materialidade, assim como supervisão judicial. Finalmente, a norma foi produzida pelo Congresso Nacional após longas investigações no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigava graves denúncias de tráfico de pessoas. A proposta, objeto de um longo processo de negociação, buscou dar ampla efetividade aos mecanismos de combate a essa modalidade de crime, cuja gravidade não é apenas reconhecida pela legislação brasileira, como também por diversos tratados internacionais, dos quais o Brasil é parte. Os pedidos deduzidos pela requerente, no sentido de restringir os dados que podem ser requisitados, conquanto possam comportar discussões mais aprofundadas em outras ações diretas, não merecem trânsito relativamente aos poderes de requisição para os crimes que atentam contra a liberdade pessoal, tal como os disciplinados pela redação do artigo 13A do Código de Processo Penal, quer por sua notável gravidade, quer porque foram objeto de especial seleção por parte do legislador, o que permitiu restringir tanto as autoridades públicas que têm poder de requisição, quanto as hipóteses em que esse poder se manifesta. Por isso, não há inconstitucionalidade na disposição normativa atacada. Pleitei ainda a associação autora desta ação que seja dada a interpretação conforme aos artigos 13A e 13B do Código de Processo Penal para se reconhecer a impossibilidade de requisição dos seguintes dados: interceptação de voz, interceptação telemática, localização de terminal ou e-mail de cidadão em tempo real por meio de ERG, extrato de ERG, dados cadastrais de usuários de IP,
dados cadastrais dos terminais fixos não figurantes em linha telefônica divulgável e de terminais móveis, extratos de chamadas telefônicas, extratos de mensagem de texto, serviços de agenda virtual, dados cadastrais do e-mail e extratos de conexão de internet a partir de linha ou IP. No ponto, sem embargo, das considerações trazidas pela requerente em relação aos delitos indicados no caput do artigo 13A do Código de Processo Penal, não há dúvida interpretativa sobre o alcance da expressão dados cadastrais no âmbito do caput do artigo 13A e para os bens jurídicos tutelados em face dos delitos ali previstos. O texto constitucional e o próprio Pacto de São José da Costa Rica exigem lei para a requisição de dados em investigações criminais. É preciso, portanto, que haja uma investigação em curso, isto é, que indícios de autoria e materialidade tenham justificado a abertura de um procedimento investigatório e que a lei atribua às autoridades competentes para a investigação o poder de requisição. Não pode haver dúvidas de que as comunicações em si mesmas não podem ser interceptadas sem autorização judicial. Além da nitidez do texto constitucional, os precedentes desta Suprema Corte são fortes no sentido de que a diligência probatória é admissível apenas com a devida autorização, e cito a propósito por todos os precedentes o habeas corpus 82.260, também da relatoria do eminente ministro Sepúlveda Pertence, que já citei nesse voto. Ainda na mesma ordem de argumentação, exigem autorização judicial a interpretação de dados telemáticos e o conteúdo e dos dados e do conteúdo das mensagens de texto. Isso não significa que o Estado deve deixar de dar respostas céleres e efetivas aos graves crimes que são objeto da lei impugnada e que foram bem retratadas, essas questões foram bem retratadas na CPI do tráfico de pessoas. Para isso é indispensável não apenas que preparar os órgãos de persecução para cumprirem sua função, como também o próprio Poder Judiciário, que deve manter uma estrutura de plantão permanente para autorizar as medidas mais restritivas à privacidade quando couber. Em nenhuma hipótese pode-se permitir que o cumprimento integral das garantias constitucionais seja elevado à condição de empecilho à efetividade da repressão de crimes que, por si só, configuram graves violações de direitos humanos. Nada disso, porém, indica inconstitucionalidade no texto impugnado. À luz de todo o histórico da jurisprudência desse tribunal, assim como do próprio teor do inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, é inequívoca a interpretação segundo a qual, na expressão dados cadastrais, não estão incluídas interceptação de comunicação ou de dados telemáticos. Mesmo em relação à possibilidade de requisição de meios, como prevista no artigo 13b, não há que se falar em violação à reserva de jurisdição, eis que a possibilidade de requisição visa a identificação e a localização imediata da vítima. O crime, portanto, está em evidente situação de flagrância, caso em que a própria norma constitucional admite restrição à privacidade de forma mais aguda. Caso se tenha em conta que essa previsão se restringe apenas às hipóteses dos crimes contra a liberdade pessoal, e é do que se trata, não há óbices para que o controle judicial possa ser feito posteriormente à realização da diligência, em se demonstrando sua imprescindibilidade.
No mesmo sentido, a possibilidade de requisição de informações contidas no parágrafo 2º do artigo 13b não pode ser vista como que impondo uma limitação ao que dispõe o próprio caput do artigo. Isto é, da leitura do caput do artigo 13b, não é possível depreender interpretação que admita a requisição de meios técnicos sem autorização judicial. Assim, inexistindo inconstitucionalidade ou dúvida interpretativa, não há como se declarar a inconstitucionalidade da interpretação. Em relação ao pedido de restrição ao extrato de chamadas telefônicas e de mensagens de texto, assim como dos dados cadastrais dos terminais fixos, a solução consiste em reconhecer que não cuidam propriamente do conteúdo das comunicações, mas apenas dos dados de registro. Diferentemente dos dados de acesso à internet, que são protegidos pelo Marco Civil da Internet, o extrato dos números contactados, que constam da própria conta detalhada de telefonia, não gozam da mesma proteção que se concede ao conteúdo da comunicação, conforme a jurisprudência já indicada desse tribunal e também do Superior Tribunal de Justiça, cito a propósito, julgado preciso de relatoria do ministro Gilson Dipp no recurso e mandado de segurança 17732, julgamento em 28 de agosto de 2005. Por isso, não é possível equiparar, como defende a requerente, a proteção do conteúdo das comunicações telefônicas com o seu registro. Isso está nos itens 6, 7 e 8 do pedido. A justificar, portanto, por essa impossibilidade de equiparação, o indeferimento do pedido. Com relação aos dados de conexão, como o número de IP e endereço de e-mail, é preciso ter em conta que o Marco Civil da Internet, em seu artigo 10, parágrafo 3º, restringe o alcance da expressão dados cadastrais apenas aos dados que informem qualificação pessoal, filiação e endereço. Além disso, estabelece também que o fluxo das comunicações pela internet, assim como as comunicações privadas armazenadas, têm inviolabilidade e sigilo, somente podendo ser relativizados por ordem judicial. Finalmente, estabelece o Marco Civil a previsão de guarda das informações relativas aos registros de acesso à aplicação de internet, prevendo o sigilo a essas aplicações, que só poderá ser afastado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 15 da mesma lei, por autorização judicial. A previsão genérica de fornecimento de informações cadastrais não pode prevalecer sobre a regra específica de sigilo constante do Marco Civil da Internet. E ainda que assim não fosse, é preciso reconhecer que a proteção por ele é conferida se amolda a necessidade constitucional de ampliar o sentido de proteção à privacidade. Nesta direção, em precedente histórico, a Corte Europeia de Direitos, no caso Benedict versus Eslovênia, o julgamento é de 24 de julho de 2018, reconheceu que o número de IP é um dado pessoal e que a previsão genérica de entrega do número de IP à autoridade policial, conforme previsão constante do Código de Processo Criminal da Eslovênia, era insuficiente para resguardar a privacidade. O argumento central foi o de que a interação de usuário na internet pressupõe o anonimato como direito integrante da livre determinação informacional. Em linha com essa diretriz, David Kaye, relator especial para a liberdade de expressão na internet, afirmou que o anonimato visa proteger os indivíduos dos poderes dos metadados, isto é, da coleta em massa de dados,
porquanto eles podem especificar o comportamento individual, as relações sociais, as preferências privadas e até mesmo a identidade das pessoas, como o próprio Conselho de Direitos Humanos já teve oportunidade de reconhecer. Quando, aqui entre nós, do julgamento da DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 403, que recaiu sobre criptografia em comunicações na internet, asseverei que na internet a criptografia e o anonimato são especialmente úteis para o desenvolvimento e compartilhamento de opiniões, o que geralmente ocorre por meio de comunicações online, como e-mail, mensagens de texto e outras interações. Assim, se a proteção da liberdade de expressão online deve ter a mesma proteção que tem offline, não há como deixar de reconhecer que é legítima a expectativa de privacidade em relação às informações concernentes aos dados de conexão por e-mail e por IP. Por isso tudo, é também inequívoca a interpretação segundo a qual na expressão dados cadastrais não se incluem os dados de IP, que envolvam os dados de acesso em determinado dia, data, hora e fuso, assim como o próprio extrato de conexão protegidos pelo sigilo legal e o cadastro de e-mails. É o que foi pedido nos itens 5, 10 e 11 da inicial. E esta refutação que faço vai nos termos do artigo 15 do Marco Civil da Internet. Inexistindo dúvida acerca da interpretação legal, não há como se conferir interpretação conforme. Por fim, e já estou chegando à conclusão, senhor presidente, a requisição de dados que dizem respeito a um longo período de tempo, como, por exemplo, a coleta de informações sobre a localização por GPS, que é o posicionamento que se tem diante de uma própria observação no planeta que habitamos, de um suspeito, essas coletas podem representar ofensa ao direito à privacidade, caso não tenham sido autorizados por um juiz, como, aliás, decidiu a Corte Europeia de Direitos Humanos, corte que já citei há pouco no voto, em 2 casos, pelo menos. Num deles, o Zun versus Alemanha, julgamento de 2 de outubro de 2010, e Ben Faiza versus França, julgamento 8 de maio de 2018. Imaginar possível uma expectativa de monitoramento ou vigilância contínua impediria o livre exercício da autodeterminação das pessoas. De fato, há um problema em relação ao período em que se pretende ter acesso a essas informações. Como os metadados, se recolhidos de forma sistemática e duradoura, podem trazer mais informações do que o próprio conteúdo de uma única comunicação, é preciso restringir o alcance temporal dessas requisições. Essa restrição é justificada ainda pela própria exigência de uma causa provável para a requisição, ou seja, é preciso que haja indícios da prática de um crime e de sua autoria, devendo ser minimamente possível determinar um período de tempo em que a infração tenha potencialmente ocorrido. À exceção dos crimes praticados pela internet, a investigação policial não deve, como regra, principiar pela pesquisa genérica de informações cadastrais dos usuários de internet. No âmbito do Marco Civil da Internet, essa proteção é determinada, e é determinada pela obrigação de guarda de informações relativamente a um período curto, conforme previsão constante do artigo 13 da Lei do Marco Civil. No entanto, os dados relativos aos extratos de ERB e aos telefones conectados à estação respectiva não estão, a rigor, disciplinados pelo Marco Civil. Por isso, a requisição feita pela autoridade policial
exclusivamente para os crimes previstos no artigo 13A do Código de Processo Penal, conquanto possível, deve-se restringir apenas a finalidade a que foi fixada, qual seja a de reprimir e impedir a ocorrência dos delitos que estão descritos no caput do artigo 13A e que concernem a liberdade pessoal. A restrição à privacidade imposta por essa medida é potencialmente grave. No entanto, não deve haver expectativa de privacidade para quem está em situação de flagrante delito. E flagrante delito de um crime grave, com vítimas submetidas à restrição de liberdade. Em suma, na expressão dados cadastrais, não estão abrangidas a interceptação de voz, a interceptação telemática, os dados cadastrais de usuário de IP, os quais abarcam dados de usuário que em determinado dia, data, hora e fuso, fizeram uso de um IP para acessar a internet, os serviços de agenda virtual ofertados por empresa de telefonia, o dado cadastral de e-mail e os extratos de conexão a partir de linha ou IP. Para esses dados, como não poderia deixar de ser, remanesce a saudável e necessária necessidade de autorização judicial. Continuam sendo passíveis de requisição sem controle judicial prévio, mas sempre sujeito ao controle judicial posterior, a localização de terminal ou e-mail de cidadão em tempo real por meio de ERP por um período determinado e desde que necessário para os fins de reprimir os crimes contra a liberdade pessoal descritos no artigo 13A do Código de Processo Penal. O extrato de ERP, os dados cadastrais dos terminais fixos não figurantes em linha telefônica divulgável e de terminais móveis, o extrato de chamadas telefônicas, o extrato de mensagens de texto e os sinais para localização de vítimas ou suspeitos após o decurso do prazo de 12 horas, consoante o parágrafo 4º do artigo 13b do Código de Processo Penal. Um minuto, ministro Fachin. Pois não, presidente. Está me ouvindo? Pois não, presidente. Ministro Fachin, o som sumiu. Só nesse finalzinho agora da sua conclusão. Poderia repetir? Vamos ver se aparece o som. Pois não, presidente. Não. Mas não preciso retomar. Hein? Vocês estão ouvindo? Os outros ministros estão ouvindo? Estão ouvindo o ministro Fachin? Presidente. Agora, por exemplo. Só um pouquinho. Então, deve ser aqui o problema. Era só um pouquinho. O presidente não me ouve? Nós outros estamos ouvindo bem. Agora, o presidente, eu penso que não está, né, presidente? Aqui no ambiente do plenário não está chegando a voz. Só agora no final. Pois não. Agora voltou. Vossa Excelência Voltou. me permite que eu retome, mas não preciso voltar ao início, não, presidente. Está bem, pode voltar. Ministro Fachin, talvez voltar ao relatório. Não. Quem sabe pudesse ser uma Isso não é um sugestão. pedido, só uma ameaça. Mas, de modo contrário, senhor presidente e senhores ministros, eu estava precisamente a concluir dizendo que não há dúvida sobre a interpretação constitucionalmente adequada desse dispositivo e que, portanto, é desnecessário que esse Supremo Tribunal Federal dê a ele interpretação conforme. Por isso, senhor presidente, rogando escusas pelo alongado, mas como me parece ser autoexplicativa a complexidade da matéria, assim proferi este voto,
valendo-me da paciência e compreensão dos eminentes pares e das eminentes ministras para concluir que, ante o exposto, reconheço como constitucional a lei impugnada, os artigos impugnados, e não vejo dúvida sobre a interpretação constitucionalmente adequada da norma. E, por isso, o voto é no sentido de julgar improcedente a presente ação direta e pedindo escusas, mais uma vez, é como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin, pelo elucidativo voto proferido por Vossa Excelência, fazendo essa distinção daquilo que é protegido pela Constituição e que escapa a essa proteção de dados meramente cadastrais. Como vota Sua Excelência o ministro Nunes Marques? Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Brandão de Aras, senhores advogados, senhora secretária da sessão, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, antes de mais nada, quero parabenizar o eminente relator pelo belíssimo voto, né, pela densidade, pela qualidade, principalmente pela riqueza do voto. E, diante principalmente dessa riqueza, não pela conclusão, não tenho dificuldade de absolutamente acompanhar o eminente relator, mas eu apenas fundamento o pedido de vista, que eu já adianto, em relação ao detalhamento que Sua Excelência trouxe, e isso vai servir de baliza para todos os tribunais brasileiros, né? Do alcance dessa decisão. Então, eu peço venha a Sua Excelência para pedir vista e tentar trazer ainda antes do final desse semestre. Bueno, então eu proclamo o resultado que, após o voto do ministro Edson Fachin... Presidente. Pois não, ministro Marco Aurélio. Muito embora haja a promessa do ministro Nunes Marques de trazer o processo para a continuidade do julgamento antes do final do semestre, eu peço vênia para antecipar o meu voto, porque a minha saída é certa. Já a devolução do processo não sei se é tão certa, né? Dependendo da complexidade que tenha o ministro percebido na matéria em debate. Vossa Excelência tem a palavra. Me autoriza a votar? Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, entendo que a Associação Nacional das Operadoras Celulares, a ACEL, é parte legítima. Evidentemente, ela está a colocar interesses das operadoras por ela congregada, né? A interpretação conforme a Constituição, a meu ver, não diz respeito à preliminar, mas sim ao mérito, procedência ou não do que pleiteado, né? Então, rejeito as preliminares. O que nós temos, presidente, inicio, considerado o artigo 13A, nós temos uma situação normativa que autoriza o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia, e não são no território nacional, a requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. O que nos vem do principal rol das garantias constitucionais, do principal rol que se tem quanto à proteção do cidadão em geral, que está no artigo 5º. A privacidade de dados, pelo inciso 12 do artigo 5º, né? A prever é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas
de dados sem especificação, não há especificação no texto constitucional, muito menos especificação limitativa, e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Nós já assentamos que esse salvo, no último caso, não limita a previsão constitucional, a ponto de entender-se que a correspondência e a comunicação telegráfica e dados em geral, né, possam ser devasados, possam ser alcançados, não possam ser alcançados nem mesmo por ordem judicial. Por ordem judicial é possível afastar-se o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas. A finalidade está prevista para investigação criminal. O que se tem no preceito impugnado mediante esta ADIM? Se tem a viabilidade do afastamento, inobservando-se o primado do judiciário por membro do Ministério Público, que, no caso da persecução criminal, é parte na persecução criminal, é Estado acusador. E afastamento também, como eu disse, por qualquer delegado de polícia. A meu ver, a previsão é inconstitucional. É inconstitucional porque coloca em segundo plano, para ter-se o afastamento da privacidade do cidadão, coloca essa possibilidade ao alcance do Ministério Público e de delegado de polícia, quando o texto constitucional é expresso, é categórico, ao exigir a autorização para o afastamento da privacidade, gênero, autorização judicial, autorização de um órgão equidistante, considerada persecução criminal. Então, a meu ver, o artigo 13A do Código de Processo Penal, que é de 1941, introduzido pela lei referida a 13.344/2016, conflita com o ditame preservador da privacidade previsto na lei das leis, que é a Constituição Federal. Surge uma complexidade maior no tocante ao artigo 13b. Por quê? Porque o 13b preceitua, se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, aí vem a condicionante, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Nós temos uma regra, que é uma regra que pode ser considerada com duplo sentido.
Ou seja, o sentido de que basta uma autorização judicial, gênero, sem referir-se à autorização judicial a um caso específico, ou seja, uma carta em branco, praticamente, e o sentido de que é indispensável, e sob o meu olhar a autorização específica, no caso concreto, considerado este ou aquele envolvido, não importa. Então, no tocante ao 13B, eu me permito, porque vejo duplo sentido nessa cláusula, mediante autorização judicial, a conferir ao preceito uma interpretação conforme ao texto constitucional, para revelar que se mostra conflitante com a Constituição a tomada da cláusula de forma abrangente, como ser uma autorização geral genérica seja suficiente para afastar-se a privacidade. Essa cláusula é conflitante com esse sentido da generalidade da autorização com o texto constitucional. Então, confiro ao preceito interpretação conforme a Constituição para revelar harmônico com a Constituição o texto, desde que a autorização seja tomada como específica, ligada ao caso concreto, com as pessoas alcançadas, no tocante à privacidade, devidamente inviabilizadas. É como voto, presidente, no caso, pedindo vênia ao ministro relator, Luiz Edson Fachin, que trouxe realmente um substancioso voto, um substancial voto sobre a matéria. Então, Vossa Excelência julga procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Então, vou proclamar. Julgo procedente para fulminar, na minha ótica, o artigo 13A, no que revela essa possibilidade de um membro do Ministério Público, do delegado de polícia, requisitar diretamente, sem a autorização judicial, os dados em geral, e dou interpretação conforme ao artigo 13B, para assentar que conflita com a Constituição Federal interpretação do preceito que admita a autorização genérica sem se estar diante de um caso concreto. Não. Preciso que o caso seja concreto para que o próprio judiciário possa aferir se deve ou não afastar o sigilo, afastar a privacidade. O judiciário mesmo não poderia ele quebrar em relação a todos os cidadãos brasileiros, o que implicaria a própria revogação do texto constitucional. É como voto. Não. Então, vou proclamar o resultado. Após o voto do ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, nos termos do seu voto, e do julgamento de procedência do ministro Marco Aurélio, nos termos do voto ora proferido, pediu vista o ministro Nunes Marques e aguardarão os demais. Chama agora para julgamento, não é isso? É essa aqui. Chama agora para julgamento da relatoria de Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, agora, nesse momento, próximo ao intervalo, apenas para relatório, ministro Gilmar Mendes, a DPF 323, da relatoria de Vossa Excelência, que trata sobre acordo coletivo ou convenção coletiva, eficácia das normas e assuntos pertinentes. Então, Vossa Excelência tem a palavra para
O relatório. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Aqui nós temos o seguinte: trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de medida liminar proposta pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, CONFENEM. A ação tem por objeto interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, e pelos Tribunais Regionais do Trabalho, da primeira e da segunda região, e do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. De acordo com a nova redação sumular, as cláusulas normativas restam incorporadas ao contrato de trabalho individual até que novo acordo ou convenção coletiva seja firmado. Trata-se do chamado princípio da ultraatividade da norma coletiva, que já for objeto de legislação específica. Artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 8.542 de 92, posteriormente revogada pela Lei 10.192 de 2001. O entendimento do TST fundamenta-se em suposta reintrodução do princípio da ultraatividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45 de 2004. A simples inserção da palavra anteriormente no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, seria a autorização do Poder Constituinte derivado para tal dedução. Confira-se, nesse sentido, a redação do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, na versão atual e na anterior à Emenda Constitucional 45 de 2004, com destaque para a alteração redacional. Artigo 114, parágrafo 2º, versão atual. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultada às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Artigo 114, parágrafo 2º, na versão anterior à Emenda Constitucional 45. Recusando-se qualquer das partes à negociação ou à arbitragem, é facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normas e condições respeitadas as disposições convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho. A requerente entende basicamente que a orientação da Justiça Trabalhista, consolidada na nova versão da súmula 277 do TST, bem como base, interpretação objetivamente arbitrária, tem como base interpretação objetivamente arbitrária da norma constitucional. Alega que o Tribunal Superior do Trabalho teria igualmente usurpado as funções do Poder Legislativo ao reintroduzir, sem suporte legal, princípio que já for objeto de legislação específica, posteriormente revogada. Indica como preceitos fundamentais violados o princípio da separação dos poderes, artigo 2º, 60, parágrafo 4º, inciso 3, e o da legalidade, artigo 5º, caput da Constituição. Afirma, para tanto, que o TST tinha entendimento consolidado de que as normas coletivas não se incorporavam ao contrato de trabalho, na medida em que sua aplicação estava vinculada ao prazo de sua vigência. Nesse sentido, o TST editou em 1º de março de 1988 a súmula 277, que tinha então a seguinte redação: as condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa vigoram no prazo assinado, não integrando de forma definitiva os contratos. A requerente aponta que, em alteração feita em sessão do Tribunal Pleno em 16 de novembro de 2009, a súmula 277 passou a fazer referência expressa às convenções e aos acordos coletivos. Assinala que, nessa ocasião, o Tribunal Superior do Trabalho também acrescentou à redação da súmula ressalva a regra geral
para o período de sua vigência, em observância ao artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 8542 de 92, que expressamente previu a ultratividade das normas coletivas. A súmula 277 passou a ter, então, a seguinte redação. Número 277, sentença normativa, convenção ou acordo coletivos, vigência, repercussão nos contratos de trabalho. As condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa, convenção ou acordos coletivos, vigoram no prazo assinado, não integrando de forma definitiva os contratos individuais de trabalho. Ressalva-se dessa regra, enunciado no item 1, o período compreendido entre 23/12 de 92 e 28/7 de 95, em que vigorou a Lei 8542, revogada pela medida provisória 1709, convertida na Lei 10.192, de 14/2 de 2001. Informa que esse posicionamento foi revisto sem amparo em precedentes na chamada Semana do TST, realizada em setembro de 2012, com o objetivo de modernizar e rever a jurisprudência e o regimento interno daquela Corte. Afirma que, ao final, foi editada a Resolução número 185, de 14 de setembro de 2012, que alterou diversas súmulas e orientações do TST. Assim, a redação atual da súmula 277 é a seguinte: Convenção Coletiva de Trabalho, o Acordo Coletivo de Trabalho, eficácia, ultratividade. Redação alterada na sessão do Tribunal Pleno, realizada em 14/9 de 2012. Resolução 185 de 2012, DJT, divulgada em 25, 26 e 27 de 9 de 2012. As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. A Confenem aponta que essa alteração sem precedentes jurisprudenciais está fundamentada no entendimento de que o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, na redação conferida pela Emenda Constitucional 45 de 2004, teria instituído o princípio da ultratividade, e assim seria possível considerar que as cláusulas normativas incorporam-se ao contrato de trabalho individual até que novo acordo ou convenção coletiva viesse a ser firmado. Narra ser claro que a introdução do vocábulo anteriormente à expressão convencionados não significa nenhuma alteração substancial do dispositivo em questão, pois manteve a diretriz estabelecida pelo Constituinte de 88, isto é, o entendimento direto dos interlocutores sociais como meio preferencial da solução dos conflitos coletivos. Relata que tal alteração jurisprudencial despreza que o debate relativo aos efeitos jurídicos das cláusulas coletivas no tempo sempre esteve localizado no plano infraconstitucional, fato evidenciado pela edição da Lei 8542, de 92, que tratou do tema, mas foi revogada. Entende que a teoria da ultratividade das normas coletivas sempre esteve condicionada à existência de lei, não podendo ser extraída diretamente do texto constitucional. Sintetiza a questão da seguinte forma: não há como instituir a ultratividade às cláusulas normativas, desde que, primeiramente, o texto original do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, não previu tal instituto. Pelo contrário, restou reconhecido pelo Supremo, no julgamento da ADIM 2081, relator ministro Otávio Galotti, que a regulamentação da matéria estaria no plano infraconstitucional. Segundo, a única exceção à regra de eficácia limitada das condições negociadas ao termo do respectivo instrumento normativo decorreu de expressa previsão legal contida na Lei 8.542 de 92. Tendo sido tal diploma revogado, inexiste suporte legal determinativo da ultratividade dos efeitos das cláusulas. Terceiro, os acordos ou convenções coletivas, diferentemente de uma lei, são efêmeros, possuem prazo de validade, caráter contingente, valem apenas por um período certo e determinado pela legislação trabalhista e ainda assim podem ser revistos. O artigo 613 da CLT obriga as convenções a conter prazo de vigência, inciso 1º, condições de trabalho durante o prazo de vigência, processo de prorrogação e de revisão total ou parcial, incisos 1, 4 e 6. No parágrafo 3º do artigo 614, proíbe convenção ou acordo o prazo superior a 2 anos. A convenção resulta de uma delegação legal aos sindicatos para estabelecer
normas temporárias de aplicação apenas às categorias por prazo certo, criando condições não previstas em lei, mas evidentemente com respeito a elas e aos ditames constitucionais. 172. Portanto, por determinação expressa da lei, a Convenção tem prazo certo de vigência e é revisada. Argumenta, portanto, que a ofensa ao princípio da separação de poderes decorreria da indevida atuação do Poder Judiciário, que, ao interpretar o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, teria instituído o princípio da ultraatividade das normas coletivas de trabalho e, assim, usurpado as funções próprias do legislador, deslocando de forma indevida a competência de elaboração de norma jurídica. Teria impedido, desse modo, a ampla discussão do tema, a publicidade de todos os trâmites relativos ao processo legislativo. Sustenta ofensa ao princípio da legalidade pelo fato de que a nova interpretação jurisprudencial do TST teria o efeito de ressuscitar um dispositivo legal revogado, no caso, o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 8.542, de 23 de dezembro de 92, revogada pela Lei 10.192, de 23 de dezembro de 2001, que converteu a medida provisória 1709, revigorando a aplicação da chamada teoria da ultraatividade, regra não prevista na norma seletista em vigor. Nesses termos, ressalto o seguinte: as partes pactuaram as condições de trabalho por meio de instrumento normativo, por prazo certo e determinado, na forma da lei, artigos 611 e 614 da CLT. Inexistindo lei expressa determinando a indeterminação temporal das cláusulas negociadas, deve prevalecer a vontade manifesta das partes e exercitada pela autonomia privada coletiva, e que deve ser respeitada na forma do artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal. Ademais, assenta que a caracterização do poder normativo exercido nos decídios coletivos de natureza econômica como competência excepcional concedida ao Judiciário foi delimitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RS 197.911, relator ministro Galotti, oportunidade na qual restou decidido que a Justiça do Trabalho não poderá produzir normas ou condições contrárias à Constituição, segundo que, quando a Constituição estabelece reserva específica de lei formal, não poderia haver a incidência do poder normativo terceiro. O poder normativo somente poderia operar no vazio da lei, como regra subsidiária ou supletiva, sempre subordinada à supremacia da lei. A Conferem informa ainda que o TST decidiu que o novo entendimento contido na súmula 277 somente deve ser aplicado a situações posteriores à publicação da alteração da mencionada regra sumular, o que ocorreu em 25 de setembro de 2012. Requereu, ao final, concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões judiciais que adotam o princípio da ultraatividade condicionada das cláusulas coletivas, expressamente abolido do plano jurídico nacional pela revogação da Lei 8.542 de 92, determinada pela Lei 10.192 de 2001. Além disso, pleiteou seja sustada a tramitação dos feitos judiciais em que se discute a matéria para impedir que novas decisões sejam proferidas nesse sentido, garantindo-se a estabilidade jurídica e a paz social até o julgamento final da lide, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 9.882, de 99. Sustentou que a conveniência da medida é explícita, tendo em vista que as decisões atacadas, flagrantemente contrárias ao texto constitucional, vêm provocando constante lesão a direito constitucionalmente assegurado, estando presentes os requisitos essenciais ao deferimento da medida postulada, bem como que a urgência é também presente, porquanto o dano irreparável reitera-se a cada vez que há nova decisão ou mesmo com a aplicação da súmula 277. A requerente instruiu a inicial com a jurisprudência para demonstrar reiterada aplicação da súmula 277 do TST pela Justiça Trabalhista. A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi a mim distribuída por prevenção em razão de ser relator das ADIs 3423, 3392, 3431, 3432 e 3520, que tinham como objeto o artigo 1º da Emenda Constitucional 45 de 2004, que alterou, entre outros dispositivos, o artigo 114 da Constituição Federal. Em linhas gerais, questionava-se a previsão inserida no parágrafo 2º do artigo 114, que condiciona o ajuizamento de dissídio coletivo à anuência de todas as partes envolvidas na negociação coletiva, considerada constitucional em julgamento finalizado em 29 de maio de 2020. Apliquei por analogia, na Lei 9882,
o artigo 12 da Lei 9868. Prestaram informações e apresentaram manifestações o TST, os TRTs da primeira e da segunda região, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União. Em 14 de outubro de 2016, após análise mais apurada do que se está aqui a discutir, em especial com o recebimento de informações do TST e dos TRTs, bem como por verificar em consulta à jurisprudência atual que a Justiça Trabalhista seguia reiteradamente aplicando a alteração jurisprudencial consolidada na nova redação da súmula 277, entendi em análise preliminar estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito de urgência. Por esse motivo, reconsiderei a aplicação do artigo 12 da Lei 9868 e acolhi o pedido formulado, determinando a de referendo deste plenário, artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 9882/99, a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versassem sobre a aplicação da ultraatividade de normas, de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase executória, bem como das execuções já iniciadas. Em 30 de novembro de 2016, o Procurador-Geral interpôs agravo regimental desta decisão monocrática que deferiu o pedido cautelar. É esse, presidente, o breve, não tão breve, relatório. Pois não. Então, eu vou suspender a sessão pelo tempo regimental. Voltamos em 30 minutos, quando então Vossa Excelência, ministro Gilmar, dará o seu voto.